Olá pessoal, tudo bom? E aí, vamos retomar nosso estudo de raciocínio lógico? Vamos aprender uma forma diferente? Vamos aprender uma forma assim, uma forma rápida, uma forma direta de como resolver algumas questões de raciocínio lógico. E o nosso foco, lembrando aqui, nosso foco é o CESP. Sempre vai ser o CESP aqui nesse módulo, que é o módulo Essência CESP, ok? E usando a metodologia TELES. E o que é a metodologia TELES? A rapidez. Eu quero que vocês desenvolvam a rapidez de raciocínio. É isso que os examinadores querem hoje em dia, é isso que o serviço público quer hoje em dia, tá? Então vamos lá, vamos começar, olha só. Primeira coisa, vamos agora dar um exemplo de outro tipo de negação. Nessa 30 aqui, eu quero que você dê uma olhada na 30. Olha só, ele fala bem o seguinte: a proposição, o tempo previsto em lei para validade da patente de um fármaco é longo, constitui a correta negação. Então ele está deixando bem claro o que ele quer para mim: negação. O tempo previsto em lei para a validade da patente de um fármaco é curto. Vocês viram que aqui ele falou de longo, aqui ele falou que é longo e aqui ele falou que é curto. Pode voltar. Olha só, o que não é longo é curto? O que vocês acham? A negação, por exemplo, a negação de uma pessoa alta. João é alto. A negação de João é alto. Pode ser João é baixo? A negação é João é baixo? Não necessariamente. Pode ser o quê? João não é baixo. Eu tenho que negar dizendo que ele não é baixo. Agora, afirmar que ele é baixo, está errado? Não posso. Então, por que essa questão aqui, eu garanto a vocês que ela está errada? Por quê? Na lógica, o que não é alto não quer dizer que seja baixo. Então, a questão já está errada de cara. Acabou. Pode ver que na questão não tinha conectivo. Não tinha o e, não tinha o ou, não era o sim, então. Ou seja, então ele não queria que você trocasse o e pelo ou, negasse o ou pelo e, não queria nada disso. Ele queria apenas que você entendesse que quando uma coisa não é o contrário da outra, a questão está errada. Ok? Então, por exemplo, se eu falasse assim para você, antes da gente voltar para a questão, se eu falasse assim para você, a negação de a luz está acesa. Como é que você nega a luz está acesa? Você pode negar dizendo que a luz não está acesa. Poder você pode. Mas ele também pode falar. O que quer dizer que a luz não está acesa? É porque ela está o quê? O que eu garanto? Que ela está apagada. Então, para eu negar a luz está acesa, eu posso falar a luz está apagada. É a negação. Ok? Aí vale. Eu posso trocar o não aceso pelo apagado. Porque o que não está aceso, eu garanto que está apagado. Mas se eu falo João é alto, a negação tem que ser como? Nesse caso tem que ser João não é alto. Porque vai ser exatamente a negação. A negação não é o contrário. Eu não posso falar que é baixo. Baixo não é a negação do alto. Ok? Por quê? Tem o médio. Uma pessoa que não é alta, ela é baixa? Não, ela pode ser mediana. Então não posso falar isso. Assim como bela e feio. Ana é bela. A negação de Ana é bela é o quê? Eu tenho que falar que a Ana não é bela. Eu posso falar que ela é feia? De jeito nenhum. Não, o que não é belo não quer dizer que seja feio. Então não pode. Ok? Então vamos retomar aqui, olha só. Olha só. Aqui está dizendo, ó, o tempo previsto para a validade da patente de um fármaco é longo. Vocês viram que é uma frase sem conectivo, tá? Constitui uma correta negação. E essa outra frase aqui também não tem conectivo, mas uma hora ele disse que era longo e depois ele falou que é curto. Então essa questão aqui ela está errada, tá? Como é que ela ficaria certa? Não é longo. Aí ela já ficaria certo. Essa aqui já seria certa. Ok? Ok? Então ficaria assim. Tome muito cuidado com essa jogada. João é gordo. Como é que eu nego isso? A negação. Eu posso falar que João é magro? O que não é gordo. Quem não é gordo é magro? Não necessariamente.
Então a questão ela estaria errada. Nesse caso aqui, como é que ficaria certo? João não é, não é gordo, tá? Porque eu não posso dizer que quem não é gordo é magro, não necessariamente, ok? Vamos ver agora uma outra questão, questão 31. A negação, olha, a gente está lembrando, pode voltar? O que é a negação? Como é que você vai encontrar isso no edital? Olha só, tomem cuidado, que o edital ele não coloca assim, negação de frase. Ele não vai colocar isso porque isso é muito fácil. Ele vai colocar para tentar te confundir. Sabe como? Ele vai falar, por exemplo, as leis de Morgan. Leis de Morgan, na verdade, é você negar a frase. Então, toda vez que no edital ele vai falar lei de Morgan, mas é porque ele está tentando te confundir. Você não pode deixar isso acontecer. Você tem que... Quando a gente vai estudar para um concurso, a gente não estuda riscando o conteúdo. A gente estuda tentando entender o que a banca gosta e o que ela não gosta. E negação, gente, leis de Morgan, todas as bancas gostam. Todas. CESP também, ESAF, todas as grandes bancas gostam da negação. Ok? Porque ela é chamada lei de Morgan. Ok? Mas é claro que as pessoas vão ler isso no edital. Eu não sei o que é isso, eu não vou estudar. E na verdade é só a negação. Ok? Vamos lá. Então vamos lá. A negação da proposição. O desenvolvimento de um remédio exige... Isso aqui que é na prova do INPE 2014. A negação da proposição. O desenvolvimento de um remédio exige muito investimento e leva muito tempo. Tá? Está corretamente expressa por: o desenvolvimento de um remédio não exige muito tempo ou, pode ser que esteja no caminho certo. Lembra? Qual é a negação desse E? Ou, ele trocou certinho. Agora, toda vez que eu faço uma frase, que eu peço para negar uma frase desse tipo aqui, o que eu faço? Eu troco o E pelo ou. O que eu faço com as duas frases? Eu sempre vou negar as duas, ok? Troco o E pelo ou e nego as duas. Então, vamos ver se ele negou as duas. Ele vai ter que falar para mim o quê? O desenvolvimento de um fármaco o desenvolvimento de um remédio não exige muito tempo. Vamos ver se ele falou isso. O desenvolvimento de um remédio perfeito, não exige muito investimento, ou ele tem que negar a segunda. A segunda está dizendo que leva muito tempo, aqui está dizendo que não leva, então a questão está certa. Aqui a questão já estaria certa. Ok? Então assim, lembrando que eu sempre falo para vocês, primeiro você faça. Primeiro faz você, depois você olha para ele. Tá? Porque senão você acaba se confundindo. O examinador, ele é esperto, ele sabe como a grande maioria pensa. Ele sabe qual a falha da grande maioria. Ok? Então vamos lá. Aqui, agora vamos olhar agora uma outra questão. Vamos voltar agora. Eu falei para vocês, no módulo anterior, eu falei muito da negação do se então, de uma condicional. Na verdade, seria uma condicional. E agora, isso aqui, negação, seriam as leis de Morgan, tá? Só que agora eu vou introduzir, a gente viu do e, do ou, do todo, e agora eu vou introduzir mais um, que é o meu bendito se então, tá? Agora é o minha bendita condicional, ok? Então vamos ver aqui, olha só. Bendita condicional. Lembra que eu falei para vocês, vamos capturar a ideia, tá? A gente vai sempre capturar a ideia no raciocínio lógico. Se eu sair, então, não precisa estar escrito aqui, então não vou te trair. Essa frase aqui, ela é uma frase condicional. Por que ela é condicional? Porque ela te dá uma condição. Se eu sair, não vou te trair. Ok? Isso é uma condicional. Aí, olha só. É uma frase desse tipo aqui, ó. Esse se, ele não precisa vir escrito, igual está aqui, ó. Isso aqui é a forma simbólica de representar uma condicional. Esse se aqui, ó, não precisa vir antes. Ele está subentendido. A seta já está me dizendo que tem o se antes, ok? Essa seta aqui, na verdade, representa o meu então, ok? Então, olha só. Lembra que eu falei para vocês que negação é você chamar a pessoa de mentirosa, tá? Negação. Toda vez que você for negar uma frase, negação, chamar
de mentirosa. Você está chamando a outra pessoa de mentirosa. Você está chamando quem falou aquela frase de mentirosa. Digamos que o seu namorado, ou sua namorada tenha falado assim para você: se eu sair, não vou te trair. Então, sua namorada, seu namorado falou: se eu sair, não vou te trair. Isso é uma condicional, correto? Se você deixar, por exemplo, deixa essa pessoa sair, ela saiu. No dia seguinte, você descobre que não foi bem assim. Ela teve um flashback com a ex-namorado dela, teve um flashback, ok? Aí, ou seja, você no dia seguinte, você vai ligar para ela, você vai falar o que para ela? Você vai falar assim, ó: você é uma pessoa mentirosa, porque você saiu e me traiu. Então, olha só, você saiu e me traiu. Não é assim que você vai falar para ela? Ou você vai falar assim para ela: você é uma pessoa mentirosa, você saiu ou me traiu? Não, você vai falar: você saiu e me traiu. Ok? Então, olha só, voltando para cá. Quando você fala isso para ela fez a primeira coisa ou não fez? Quando você falar para ela: você saiu, lembre-se que raciocínio lógico é a ideia, tá? Ele ou ela saiu, tá? E o que você vai falar? Imagina você chamando ela. Você vai falar o que para ela assim, ó? Como é que você vai chamá-la de mentirosa? Você, né? Quando é que você vai chamá-la de mentirosa? Quando aconteceu o quê? Você saiu e aqui ela estava dizendo que ela não ia trair. Mas ela fez o quê? Ela traiu. E traiu. Nesse caso aqui, ó, ela vai ser mentirosa. Quando aconteceu o quê? Quando ela sair e trair. Mas eu quero que vocês entendam a ideia, não é decorando. Porque se decorar, olha só, aqui está o eu, aqui está você. Entendeu? Aqui são pronomes diferentes, não dá para você analisar literalmente. Você tem que analisar a ideia. A ideia, olha só, você colocou o si ou não? Não, você tirou o si. Você tirou o si, ó, não deixou o si. O que você fez com a primeira frase aqui, ó? Você manteve. Então, quando eu colocar aqui, ó, aqui está o a. Quando eu colocar aqui, eu estou dizendo: mantenha a primeira. E o que eu faço com a segunda frase? Eu nego a segunda. A segunda está B, eu vou colocar não B. Isso é negação. Ok? O que eu estou falando? Nega a segunda frase, mantenha a primeira, coloque um e negue a segunda. Por que eu falei para você colocar esse si aqui? Ó? Tira o si. Ele não pode ter o si. Porque olha só, quando você vai quando você vai chamar uma pessoa de mentirosa, você vai chamar essa pessoa de mentirosa falando se você fez aquilo, ou você vai falar você fez. Você vai afirmar. Nós vamos afirmar que ela fez alguma coisa. E isso é negação. Quando você afirma, por exemplo, você vai falar se você fez, ou você vai falar você fez. A gente fala você fez. Porque mesmo que você não saiba, é o famoso jogar verde. Sabe aquela história que você fala assim para alguém? Ah, não sei o que, eu vou jogar verde com ela. Quando joga verde, você está afirmando. Toda afirmação numa negação, você está jogando verde para ela. Você está tentando capturar a mentira dela. Só que para capturar a mentira, você não usa o se. Imagina você chamando alguém de mentiroso falando assim: se você fez aquilo ontem, você... Não. Aí você não está chamando ela de mentirosa. Você está com dúvida. Tá? E ninguém chama ninguém de mentiroso com dúvida. Isso é muito importante na ideia do raciocínio lógico. A negação do se, ela não pode ter outro se. Por que ela não pode? Justamente porque se você colocar outro se, você está na dúvida. É como se você apontasse o dedo para alguém e tivesse com dúvida. Só que você não pode ter dúvida. Quando a gente chama alguém de mentiroso, a gente tem que afirmar que ela fez. Ok? Então é nisso que você tem que se ater. Toma muito cuidado. A negação, toda vez que te pedir uma negação, tiver um se ele colocar outro já pode colocar errado na prova do CESP. CESP não pode fazer isso.
A negação do se nunca vai poder ter outro se. Certinho? Vamos lá. Então, olha só. Como assim? Vou dar um exemplo aqui de uma frase. Agora, uma frase que seja diferente aqui para a gente tentar entender melhor essa jogada. Toma cuidado. O que eu quero que você entenda sempre? A negação do se nunca vai poder ter outro se. Por exemplo, se gato não mia, o pato não late, tá? Ó, isso aqui é uma frase condicional? É uma frase condicional, certo? Então, olha só, como é que você pode fazer aí? Como é que seria a negação dessa frase? Como é que você faria a negação? O que você faria com a primeira frase? O que vocês acham? Quem é? Olha só, a negação. Se ele me pediu a negação, eu deixo o se ou eu tiro o se? Eu tiro o se. Não pode ter o se. O que eu faço com essa primeira frase aqui? Ou seja, o que tiver antes da minha vírgula. O que eu faço com ela? Eu vou manter. Então, vou manter a primeira. O gato não mia. Mantém a primeira. Certo? E o que eu faço com a segunda frase? Aqui está dizendo que o pato não late. O que eu vou falar? E o pato late. Porque eu tenho que manter a primeira. Manter a primeira, ó, isso aqui pode ser até uma frase negativa, não tem problema. É do tipo A também, ó. Tá? Mantém a primeira, eu mantive a primeira, eu não mexo nela. E o que eu faço com a segunda? Eu nego. E o que está dizendo aqui na segunda frase? Pato não late. A negação de pato não late. Vai ser o pato late. Vai ser o pato late. Ok? Então, para eu negar uma condicional, eu tiro essa condicional, eu tiro o se, eu mantenho a primeira frase e eu nego a segunda. Se eu botar assim, ó, se sol é verde, hoje neva. Não precisa ter lógica nenhuma a frase, tá? A negação, como é que seria? Aqui está dizendo se sol é verde, hoje neva. Como é que seria? O sol é verde porque eu tenho que manter a primeira, certo? Mantenho a primeira frase. O que eu faço com a segunda frase ali? E vou negar a segunda. Então, vou colocar e hoje não neva. Então, aqui já seria a minha negação. Lembrando que a negação vai ser sempre tira o se, mantenho a primeira e nego a segunda. Ok? Sempre vai ser assim. Então, olha só, na hora de você negar, você tem que olhar o seguinte, é para negar o quê? É para negar o sim, então? Porque tem vários tipos de negação que a gente está vendo. Tem uma negação de uma frase ligada pelo e. Tem uma negação de uma frase ligada pelo ou. Se estiver ligada pelo ou, como é que você nega? Troca o ou pelo e nego as duas. Pronto. E se tiver uma frase ligada pelo uma frase com um todo, como é que eu nego? Lembra dessa história? Todo dia chove. Como é que você nega? Algum dia não chove. Lembra que a gente furava a ideia? Furar a ideia. Como é que eu nego todo? Aliás, o todo eu acabei de falar. Como é que eu nego sim então? Eu sempre vou fazer o que com a primeira? Manter. O que eu faço com a segunda? Eu nego. Então é isso aí. Então assim, até agora nós vimos 4 negações. Dessas 4, a negação do e, a negação do ou, a negação do todo e a negação do sim então. O CESP e as outras bancas, elas adoram essas negações. Você tem que estar sempre atento a isso. Por que eu estou batendo bastante nessa tecla de negação? Porque nós aqui temos que focar no que mais cai. O meu objetivo é, eu vou focar no que mais cai para que você tenha uma bagagem boa para saber pontuar na sua prova. Porque na hora de cair na prova, a negação é um dos principais pontos que você tem que saber. Porque as bancas adoram. E se você for para a prova sabendo isso, você já está derrubando um bando de candidato. Sabe aquele bando de candidatos que sabe um pouquinho de cada e na verdade não sabe nada? Então é isso que você não pode seguir. Você tem que ter o seu diferencial. Eu sempre bato nessa tecla. E como é ter o seu diferencial?
você tem que saber o que a banca mais gosta. E é isso que eu estou tentando te mostrar. Estou tentando te mostrar aqui. A negação, eu tô perdendo bastante tempo, perdendo entre aspas. Eu estou treinando bastante isso com vocês, porque isso é uma matéria hiper importante. É uma das matérias mais importantes do curso de raciocínio lógico. Ok? Vai por mim. Negação é um dos pontos principais de prova de concurso. Ok? Vamos treinar. Olha só. Vamos ver agora uma questão aqui, ó. Primeiro vamos começar com questão múltipla escolha. Depois a gente vê outros casos. Ele falou: a proposição que melhor expressa a negação. Então ele quer a negação. A negação de se não chove no Amazonas, então neva no Tocantins. Olha só, essa frase aqui, ó, se não chove no Amazonas, então neva no Tocantins. A frase, eu não tenho que me preocupar com a lógica da frase, eu tenho que me preocupar com a ideia, não a lógica da frase. Então vamos lá. Como tem uma condicional, primeira coisa, ele não quer a negação? Aqui não tem o se. Eu já sei o quê? Que não pode ter outro se. Eu já sei isso. Negação não pode ter se. E olha aqui. Letra A tem o se, letra B tem o se. Então já saiu os dois. Certo? O que eu faço com a primeira frase? A primeira frase está dizendo que não chove no Amazonas. O que eu faço? Vamos relembrar. Como é que eu faço aqui? Como é que seria a negação? Negação seria o quê? Mantém a primeira e nego a segunda. Então, vamos lá. Quando eu coloco A e A, o que eu estou falando? Mantém a primeira, não mexe na primeira. A primeira está falando que não chove no Amazonas. Então, tem que manter. Não chove no Amazonas. Não chove no Amazonas. Então, a negação é essa. Pronto. Por que eu já sei que é essa? Porque a letra D e a letra E negou. Não pode. O que eu tenho que fazer com a primeira frase? Manter. Se ele não manteve, a questão já está errada. Ok? Se ele não manteve, a questão ela fica errada. Ok? Então, lembrando, tira o se, mantém a primeira e nego a segunda. Ó, essa aqui já está errada porque ele manteve a primeira, não pode. Essa aqui está errada porque manteve a primeira. O que ele tem que fazer com a negação correta? Mantém a primeira e nega a segunda. Então vai ficar, não chove no Amazonas e aqui está dizendo que neva no Tocantins. O que você vai falar? Não neva no Tocantins. Então o gabarito é a letra C. IAD. Aí olha só, você pensa assim, ah não, mas a minha banca é o CESP. Lembrando que eu estou treinando você para a gente entender algumas ideias do CESP. Tem questões nas outras bancas que elas ajudam a você conseguir capturar a ideia do CESP. Então é o seguinte, eu aprendi ao longo de 15 anos trabalhando nessa parte de concurso que as bancas elas olham uma para as outras. Então assim, não adianta você fazer um concurso do CESP e baixar só a prova do CESP. Não adianta, o CESP já sabe disso. Então você tem que ter uma visão mais ampla. É isso que eu estou tentando dar para vocês. A gente tem coisas que cabem nas outras bancas que vai caber no CESP. Agora tem coisas que não. Tem coisas que as outras bancas não gostam. Ou tem coisas que o CESP gosta e as outras não. Tem outras que as outras gostam e o CESP não. Esse trabalho é o que eu fiz durante 7 anos. 3 anos desenvolvendo, depois 4 anos mais tentando descobrir novas formas. Ao longo total foram 7 anos nessa história. Então assim, foram 7 anos tentando capturar a ideia. Tentando ver o que é interessante no CESP, o que as outras bancas acham interessante, o que o CESP acha interessante das outras, e assim vai. Então agora você está tendo uma visão mais ampla, você está tendo uma visão, não aquela visão restrita da banca. Porque restrita da banca, o examinador já sabe. E o examinador, gente, ele é estrategista. Nunca esqueçam disso. Um bom examinador, ele sabe exatamente como a grande maioria pensa. Você tem que pensar diferente. Ok? Vamos lá. Vamos ver agora uma outra questão. Olha só. Agora uma questão da ESAF. Eu estou passeando nas bancas e nós vamos chegar no CESP. Eu estou passeando, dando uma visão geral, mas o nosso foco é o CESP, tá?
Nosso foco sempre vai ser o CESP. Eu estou dando uma visão geral, mas focado para o CESP. Vamos lá. A negação da proposição se, opa, é uma condicional. Então, já te falou como é que você nega. Como é que você nega uma frase com se? O que você tem que fazer com a primeira frase? Primeira coisa, tirar o se. Certo? A negação do se não pode ter outro se. Ok? Negação do se não pode ter outro se. Então vamos lá. Eu já tiraria essa. A letra D já sairia embora. Porque a negação do se não pode ter outro se. O que você faz com a primeira frase? Numa condicional para negar. O que você faz com a primeira? Mantém. Então vamos lá. Você tem que manter a primeira. Essa letra A está mantendo a primeira? Não. Sai fora. A letra E está mantendo? Não. Olha aqui, ó. Sai fora. Ficaria entre essas duas, entre a B e a C. Só que como é que você nega uma condicional? Vamos relembrar. Como é que você faz? Você mantém a primeira, A e A quer dizer manter, e nega a segunda. Mantenho a primeira e nego a segunda. Lembrando que isso aqui é para negar aqui. Se aqui tivesse não chove, aqui ficaria chove. É negar, não é apareceu não, tá? Ok? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer com a primeira? Mantenho a primeira. O que eu tenho que fazer com a negação da condicional? Mantenho a primeira e nego a segunda. Mantenho a primeira e... Opa, essa aqui, porque essa aqui tem ou, já está errado. Então a letra D. Pode ver que ele fez certinho. Ó. Mantém a primeira e negou a segunda. Aqui está dizendo que Marta é atleta. Aqui está dizendo que a Marta não é atleta. Ok? Então, olha só. Na hora de você fazer isso aí, gente, caiu numa prova da Receita Federal. Analista tributário da Receita Federal. Uma prova de nível superior. Vocês acham que eles colocam essa questão porque a grande maioria pontua rapidamente? De jeito nenhum. A grande maioria perde tempo nessa questão. Por isso que eles colocam. Eles sabem como a grande maioria pensa. Então você tem aquilo que eu sempre bato na tecla. Pensa diferente, pense diferente. Não pense igual a grande maioria. Se a grande maioria está seguindo para um lado, o examinador está de butuca para essas pessoas. Está de olho para elas. Não deixe o examinador descobrir isso. Não deixe o examinador saber como você pensa. Se ele souber como você pensa, ele te pega. Ok? Então, é exatamente essa é a estratégia, é você pensar diferente. E aqui eu estou tentando usar o português para explicar ideias de matemática, ideias de raciocínio lógico. Porque raciocínio lógico é ligado para matemática. Eu sou matemático, mas também falo um pouquinho do português, então eu fiz essa junção. Gosto muito do português, eu fiz a junção da matemática com o português para tentar falar num linguajar mais acessível, num linguajar que as pessoas consigam entender, sem saber nada de matemática. Ok? Então, vamos continuar. Vamos ver um outro exemplo? Agora uma questão da IDECAM. Olha só, uma outra banca, Prefeitura do Espírito Santo, 2015, IDECAM. Tá? Então, vamos lá. Se a proposição composta... Seja a proposição composta... Professor, o que é proposição composta? Por enquanto, ainda não precisa saber. O que você tem que saber? É uma frase? É. E é uma frase o quê? Condicional. Olha. Tá vendo que tem o se? É uma frase condicional. E o que ele está pedindo? Ó? Negação. Opa, se é negação, você já sabe fazer. Como é que você faz uma negação de uma condicional? Como é que a gente faz a negação de uma condicional? Você faz o que com a primeira? Primeira coisa, o que eu quero que vocês botem na cabeça? A negação do se não pode ter outro se. Então vamos lá. Se eu fosse julgar como uma prova do CESP, esse aqui já sai fora, esse aqui já sai fora, ok? O que eu faço com a primeira frase? Eu mantenho. Aqui está dizendo que a garagem estiver trancada. Eu tenho que pensar qual é a ideia a garagem estiver trancada. Qual é a ideia? Lembre-se que é sem o se. Aqui está dizendo a garagem estiver trancada. Então, estou passando a ideia que a garagem está trancada. Raciocínio lógico é a ideia. Toma muito cuidado com isso. Está trancada. Então, a garagem está trancada e o que eu faço com a segunda? Eu nego. Aqui está dizendo que Marcos viajou, eu vou falar que Marcos não viajou. Então, o gabarito é a letra B.
Ok? Por que não é a letra A? Porque aqui está negando a primeira. Não pode negar a primeira. Ok? Você tem sempre que fazer o quê? Mantém a primeira e nega a segunda. Sempre vai ser assim. Ok? Sempre vai ser assim. Ok? Então, olha só. Na hora de negar uma condicional, o que você faz? Mantém sempre a primeira e nega sempre a segunda. Ok? Mas toma cuidado, se a garagem estiver trancada, vai ser o quê? A garagem está trancada. É assim que a gente faz. Ok? Então, por hoje a gente encerra aqui. Daqui a pouquinho a gente continua, a gente vai ver novos vídeos, novas questões e você vai treinar de como pontuar. Como pontuar rapidamente, você vai ver que algumas questões vão entrar na sua cabeça, você vai responder sem nem perceber. Aguenta aí um pouquinho que vocês vão ver que logo, logo o CESP, a gente está chegando lá, logo vocês vão bater o olho na questão e dizer certo e errado em poucos segundos. Ok? Então, até daqui a pouco. Até lá. Tchau, tchau.